Você que é casado, para o jantar de casais sábado. Amém? Sexta-feira, o curso de mapeamento espiritual, mais um módulo aí do Ministério de Intercessão. Vamos para frente. Amém? Vamos lá, William. Hoje é culto de missões. Glória a Deus. Esqueceu na agenda. Os irmãos esqueceram aí. Dia 20 nós vamos ter o nosso purezão aqui na igreja. Dia 20, no sábado. É sábado, não é isso? Dia 20? Vê aí, Carol, para mim. Dia 20 desse mês, um purezão aqui na igreja. Tá? Sábado. Momento de comunhão, vai ser top, irmãos. E no outro final de semana, o último sábado e o último domingo, nós vamos receber o pastor Johnny, a pastora Catherine. Eles vão estar ministrando sobre honra, sobre nossas vidas. A conferência profética, tema de honra. Amém? Sábado à noite e domingo à noite. Esperamos todos vocês. Convide os irmãos. Vai ser forte demais. Amém? Estende suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente agradecer o Senhor pela vida do William, pelo coração, Senhor Jesus, por estar cumprindo, ó Pai, a Tua palavra, o Teu chamado, ó Pai. Que nesta noite, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração do Teu Filho, que ele venha ser, Senhor Jesus, esse rio, esse canal, essa boca, para nos posicionar, Senhor Jesus, diante, ó Pai, da Tua igreja, para nos posicionar diante do Teu reino, para nos posicionar diante de um chamado, diante de uma ordenância do Senhor para a Tua igreja, ó Pai. Pai, nesse momento eu quero abençoar e declarar, ó Pai, que o William será a boca profética, em nome de Jesus. Nós abençoamos. Amém. Aleluia, graça e paz, igreja. O pastor ficou bonito, né, irmão, no final do vídeo, né? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é motivo de alegria, né, nós estarmos na nossa casa. A gente está na nossa casa espiritual. E hoje eu quero agradecer o pastor, a pastora, né, os líderes dessa casa. Nós estávamos já orando ao Senhor para estar trazendo essa temática Ribeirinhos, porque eu já estive lá 2 vezes enviado por essa igreja, pela nossa casa espiritual, e a gente ainda não teve a oportunidade de trazer para vocês a realidade lá dos Ribeirinhos. Então, só para a gente contextualizar com a palavra do Senhor, eu gostaria que a mídia projetasse para mim, por gentileza, Marcos capítulo 4, verso 35, por favor. Marcos 4, 35. Rapaz, a mídia está ligeira, hein? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: naquele dia, ao anoitecer, ele disse a seus discípulos. Você pode ler comigo a parte final? Ele disse aos seus discípulos. De novo. Aleluia. Então, irmãos, Deus colocou um tema no meu coração, que é Ribeirinhos, há almas do outro lado do rio. Para que nós venhamos entender um pouco mais sobre o que nós vamos falar aqui. Quem é que já ouviu falar sobre a ilha de Marajó? Levanta a mão. Então, muita gente não conhece. Se não me falha a memória, acho que 1 ou 2 anos atrás, uma jovem chamada Aimee, ela participou de um reality de louvores e ela trouxe à tona um louvor muito impactante chamado Evangelho de Fariseus. E deu uma polêmica terrível, uns concordavam, outros que não, mas assim, trouxe à tona a temática Ilha de Marajó, Ribeirinhos. Então muita gente veio a conhecer, talvez você que levantou sua mão, você tenha ouvido falar a respeito dos ribeirinhos e da ilha de Marajó, através do louvor, o Evangelho de Fariseu. Mas eu, pela misericórdia do Senhor, irmãos, nós fazemos parte de uma agência missionária, eu e a minha linda esposa Carol, nós já estamos 10 anos na agência missionária Agir. E há 7 anos atrás, Deus deu uma ordenança para o presidente dessa agência. E o texto base foi exatamente esse: passemos para a outra margem.
E nós vamos estar passando alguns vídeos, porque, irmãos, eu gosto muito, eu sou muito visual. E eu falei com o pastor, a Casa Aba, ela me enviou já 2 vezes. E nós precisávamos trazer para vocês o visual. Agora a última vez foi eu, Rebeca e Karen, né? E nós fomos enviados pela igreja, e nós vivemos coisas sobrenaturais, e gostaria de compartilhar com você. Eu vou pedir ao João para apagar a luz, por favor. Nós vamos ver o primeiro vídeo, por gentileza, Fernanda. Olá pessoal, estamos aqui nos Ribeirinhos, aqui a parte da frente do nosso terreno, como vocês podem ver ao fundo. Problema técnico, já vai ser resolvido. Limpando, preparando o espaço. Lá no fundo dessa paisagem, um rio lindo. Então nós vamos limpar todo esse terreno aqui para receber vocês. Enquanto acerta ali, nós vamos colocar... Olá pessoal, estamos aqui nos Ribeirinhos, aqui a parte da frente do nosso terreno, como vocês podem ver ao fundo. Já tem uma galera limpando, preparando o espaço. Lá no fundo dessa paisagem, um rio lindo. Então nós vamos limpar todo esse terreno aqui para receber vocês aqui. E desse outro lado, especificamente, nós vamos construir um grande galpão onde nós vamos atender a comunidade ribeirinha. Peço a você que continue orando por nós. Estamos limpando, tá vendo? Esse terreno já foi praticamente todo limpo. E amanhã nós começamos a colocar nesse solo as estacas, as bases, né, do nosso galpão, que será um local de milagres e de bênçãos. Continue orando por nós. Vamos agir nos ribeirinhos. Aleluia. Esse vídeo, irmãos, ele tem 7 anos, a qual a Agi... Pode deixar apagado, João, que a gente vai passar para o outro já. Só vou dar uma explicação sobre esse vídeo. Tem 7 anos que a Agi adquiriu esse terreno. E eu me lembro que há 7 anos atrás, quando eu vi esse vídeo em um dos eventos do Impacto Radical, pastor, o Espírito Santo queimou o meu coração. Porque eu já havia tido uma experiência em missões com tribos indígenas em 2010 para 2011. Nós ficamos lá no norte da Bahia, em algumas tribos indígenas por algum tempo. Mas assim, os ribeirinhos sempre foi algo que queimou muito ao meu coração. E quando eu vi esse vídeo, o Espírito Santo queimou algo no meu coração, a qual veio se cumprir praticamente quase que 6 anos após. E esse terreno foi adquirido em Melgaço. Caso você não saiba, Melgaço ele é conhecido como a cidade com o menor IDH do Brasil. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Isso não é um ranking bom de ser o primeiro lugar. Na verdade é péssimo, porque a estrutura é ruim, não tem saneamento básico, não tem ensino, não tem médico, enfim, é um lugar mesmo de precariedade total. E eu quero pedir a Fernanda que coloque, por favor, o segundo vídeo, mas enquanto ela prepara ali, não solta não, Fernanda. Você pode ver no primeiro vídeo que quem fala ali é o pastor Fábio Augusto, que é o presidente da Agência Missionária Agi. Ele é pastor da igreja F5 em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Ele mostra, né, o lado do rio e o outro lado onde seria a base. Agora você vai visualizar o sonho que Deus realizou naquele lugar. O vídeo 2, por favor, Fernanda. Esse lugar que você está vendo é onde nós tomamos banho quando vamos para lá. Lá é conhecido como Trapiche. No primeiro vídeo você visualizou, isso era tudo tomado de mato. Em voltas ele tem alguns chuveiros que vêm do próprio rio ou dentro do próprio rio. Aí agora o vídeo 3, que é a base missionária. Nós vamos por parte, irmão, que eu quero que você conheça bem o lugar para onde que vocês nos enviam. Aleluia. Olha a estrutura que foi construída lá. Essa parte é onde acontecem nossos cultos, nossas reuniões. Uma grande cozinha nessa porta.
E para trás agora os alojamentos, onde são recebidos os missionários. Você está vendo que é luxo, né, irmãos? É muito, muito luxo. Então hoje nós temos essa estrutura, essas portas azuis são os consultórios onde é feito o atendimento médico para as pessoas da localidade. Amém. Pode acender a luz, por favor, João, que a gente vai dar seguimento. Então, o que acontece, irmãos? Toda essa estrutura que você visualizou aqui é onde nós ficamos lá em Melgaço, através da base missionária da AGI. E o que me encantou é que, assim, pastor Giovanni, eles poderiam ter construído uma obra de alvenaria, pastora Ana. Mas o pastor Fábio falou que não, nós vamos construir algo dentro da realidade local. E os missionários, quando vierem, eles vão viver o que os moradores daqui vivem. Então, assim, para chegar à ilha de Marajó, nós chegamos em Belém do Pará, nós pegamos uma balsa, tá, irmãos? É no mínimo 16 horas de viagem. Nós deitados em uma rede, né? E já houve caravana que essa viagem ela durou 24 horas. Por causa da maré, por causa do vento. E é muito tempo de viagem para chegar nessa ilha, não é uma viagem barata, tá? E a AGI, o pastor Fábio, ele ouviu o chamado do Senhor. E a AGI construiu essa base missionária lá em Melgaço. E quando eu tive a oportunidade de estar lá em janeiro de 2025, nós nos deparamos com um ambiente muito pesado. Então, por que nós estamos trazendo essa temática hoje para a igreja? Principalmente você pai, você mãe, que você tem seu jovem, seu adolescente, seu bebê. Cara, abrace essa criança, curta essa criança. Ei, aproveite a casa que você tem. Ei, o travesseiro que você tem, cara. Porque quando eu cheguei, irmãos, eu vou ser sincero, eu voltei. A Carol falou que foi pelo menos uns 20 dias para desintoxicar. Porque eu fiquei, pastor Giovanni, assim, abismado. Porque é uma realidade que não é lá na África. É Brasil, irmãos. E não é nem tão longe assim. Quando nós chegamos lá pela primeira vez, nós somos uma igreja profética e cremos no mundo espiritual. Há um demônio que rege sobre a ilha de Marajó. Existem principados, porque aquele lugar ele tem tudo para ser um dos lugares mais ricos do Brasil pela sua beleza, Juninho. É um lugar que você tira foto, Sidmar, não precisa de filtro. É lindo, aonde você tirar a foto está perfeito. Só que é um lugar de extrema miséria por causa de homens de corações endurecidos. Então, quando nós chegamos lá, nós nos deparamos com uma situação espiritual e até mesmo social terrível. Eu lembro que quando fomos apresentados àquele lugar, eu pude sentir na minha carne o peso espiritual daquele ambiente. E nós sabemos, o livro de Daniel diz que ele coloca o desejo no seu coração de orar por 21 dias. E a palavra do Senhor diz que no 21º dia o anjo do Senhor desce e fala: olha, o príncipe da Pérsia se levantou. E eu precisei que Miguel, o anjo de guerra, ele guerreasse. Então a resposta chega a Daniel. Ali nós entendemos o que existe uma hierarquia no mundo espiritual. Existem demônios, principados que regem determinadas regiões. E sobre Belém do Pará, sobre Melgaço, sobre a ilha de Marajó, existe algo chamado boto. Eles têm a lenda do boto cor-de-rosa. Quem é que já ouviu falar da lenda do boto cor-de-rosa? Segundo eles, irmãos, isso é real. O povo entra em um pavor, porque, segundo eles, toda noite de lua cheia, o boto ele se transfigura em um homem, Rodolfo. Ele sai da água e ele engravida as mulheres. Só que o boto, Juninho, ele sai da água, olha só a personificação do boto. Ele sai de terno branco, calça branca, chapéu
e gravata vermelha. Quem é o Boto? Aqui nós conhecemos como Zé Pilintra. Lá eles conhecem como Boto. Só muda o nome, mas o demônio é o mesmo. Então é um lugar onde a prostituição, onde a miséria, onde há uma batalha espiritual terrível. Então eu quero que você entenda nessa noite: missões é algo que está no coração de Deus. Uma das grandes dificuldades que eu encontrei em alguns anos que meu coração ardia para ir para lá, que muitas das vezes eu ouvia pessoas dizer: cara, o que você vai fazer lá nos Ribeirinhos, se aqui em Friburgo, se aqui no Rio, se aqui na nossa região existem lugares que precisam ouvir a palavra do Senhor. Irmão, vamos para a palavra do Senhor. Jesus, ele poderia muito bem ter se concentrado em um só lugar, mas chegou determinado momento que ele falou: olha, passemos para o outro lado, porque lá também há vidas que precisam. O próprio Cristo, após pregar, realizar milagres, ele olha para os seus discípulos e fala: olha, passemos para o outro lado. E isso começou a arder em meu coração de tal maneira. E em 2025 Deus realizou esse desejo. Eu estive lá a primeira vez e nós vivemos coisas sobrenaturais. E agora, nesse ano, eu tive a oportunidade de retornar, e junto com a Rebeca e com a Karen. E, irmãos, em um ano que eu fiquei sem pisar naquela terra, em um ano eu entrei em casas que há um ano atrás, pastor, eu orei, e a pessoa lembrou e falou: meu irmão, você esteve aqui ano passado e você orou, a minha casa era um barraco, hoje eu tenho uma casa de alvenaria para a honra e glória do nome do Senhor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Deus está transformando a história de uma ilha por causa de loucos que ouviram o chamado e disseram: eis-me aqui, Senhor. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, a situação de Melgaço é algo real. Você não vê nos telejornais, você não vê na Globo, você não vê na Record, você não vê na televisão, na mídia. É comum você estar no barco, alguém vem com um nenenzinho do tamanho da minha neta e fala: pelo amor de Deus, leva. São situações terríveis. E nós ficamos lá cerca de 7 dias naquela ilha. E a nossa base, ela é em Melgaço. E essa base que você viu, toda a estrutura, ela fica logo no porto, Otton, de chegada de Melgaço. É um lugar estratégico. Só que porto também é um lugar de batalha espiritual. Se você for estudar espiritualmente o contexto de porto, entrada e saída, há muito peso espiritual sobre um ambiente como esse. Mas quando nós chegamos lá pela primeira vez, que eu botei os pés naquele lugar, o Espírito Santo me lembrou que a maior denominação dessa nação chamada Assembleia de Deus nasceu em Belém do Pará, através do avivamento da Rua Azusa. Deus manda os missionários Daniel Bergen, Gunnar Wingen, e eles vêm para Belém do Pará, e acontece algo tremendo, e um avivamento se inflama pelo Brasil. Hoje você anda pelas ruas de Belém, meu irmão, você sente o seu corpo se arrepiar, através do peso espiritual que há naquele lugar. E quando eu coloquei os meus pés em Melgaço, a qual eu passei pela porta de uma igreja, Rebeca, eu mostrei isso a ela, essa igreja está lá até hoje. A igreja com suas portas derribadas, telhados caídos, abandonada, é comum. O Espírito Santo bradou no meu coração: filho, do lugar dos esquecidos, do lugar do menor IDH do Brasil, vou eu reacender a chama do avivamento sobre Belém do Pará. E algo novo tem acontecido naquela terra, e eu quero te dizer: a tua semente chegou lá. A tua semente. Porque eu não fui lá, meu irmão, na força do meu braço. Eu fui porque eu tive um pastor que abençoou. Nós fomos porque teve uma igreja que nos cobriu, e porque teve uma igreja que nos enviou. Missões se faz assim. Talvez você nunca vai pisar em Melgaço, mas eu quero dizer para você: a tua semente está crescendo lá. Aleluia. E uma vez, geralmente costuma ser na sexta-feira,
Porque a ilha de Marajó, na verdade, é um conjunto de ilhas, Luan. É muito grande. São 7 anos que a Gi está lá. E todas as vezes que nós vamos para o interior, Juninho, nós nunca vamos para o mesmo lugar. E às vezes dá 7 horas de barco, de Melgaço para alguma ilha do interior. E nós vamos... Eu vou pedir para colocar, por favor, apaga a luz para mim, João, por favor, o vídeo 4, que é da nossa ida, uma das idas ao interior. É assim que a gente vai, irmão, ó. Uma balsa, todo mundo sentado no chão. Dessa vez foram 5 horas de viagem. Um calor que era um sol para cada um. E como eu falei aqui da outra vez, a cesta básica é um portal de entrada. Não tem como você falar para alguém que está com fome, Jesus te ama, e deixar a pessoa com fome e ir embora, irmãos. Quando nós vamos, pode acender, João, por favor. Quando nós vamos para esses lugares, pastor Giovanni, do interior, parece feriado. Irmãos, vem barco de tudo que é lugar. As pessoas pegam 2 horas e nessa vez, agora foi a vez que nós fomos, Rebeca. E nós estávamos orando e eu conheci a irmã Maria, irmãos. Tinha que ser Maria. Conheci a irmã Maria, velhinha. Já andando devagarzinho, com as pernas frágeis. E eu fui ajudá-la a colocar a cestinha dela no barquinho. Ela com mais 4 crianças. Irmã Maria, você congrega onde? A gente congrega lá em Portel. Portel, irmãos, 2h30 de barco para ir, 2h30 de barco para voltar. E não é um barco, é uma rabeta. Caso você não saiba o que é uma rabeta, a rabeta é um barquinho, meu irmão, que você entra nele falando, Jesus tem misericórdia. Porque você olha para o lado, é água, você bota a mão aqui, é água, e a irmã Maria, idosa, pilotando a rabeta, a cesta básica dentro, 4 crianças dentro, e o baldinho jogando água para fora, porque entrando água dentro da rabeta. Eu falei, irmã Maria, e quando chove, como que você faz? Eu não sou de papel. Irmãos, eu fiquei com a vergonha. A irmã Maria num barco entrando água. Irmãos, o rio parece um mar, você não vê margem. E aquela irmã olha para mim e fala, eu não sou de papel, quando está chovendo, nós vamos adorando o nome do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, a gente não vem no culto porque está frio. Nós temos os nossos carros, nós temos a nossa condução, às vezes moramos do lado da igreja, não precisa nem de carro. E a gente fala assim, não vou não, está frio, eu vou gripar. E quando você pensar, irmãos, em não vir para o culto, lembra da irmã Maria, irmão? 2h30 na rabetinha. Aí faz a conta, 2h30 para ir, 2h30 para voltar. 5 horas dentro de um barco, irmão. Num rio que se aquilo virar não acha nem o corpo. E não perde um culto, Henrique. E quando nós vamos por interior, irmãos, nós fazemos esse trabalho missionário no interior. Toda a caravana, nós temos o costume de ir para o interior. Então nós precisamos entender que Jesus, vamos ir para a palavra, Marcos 4, nós lemos o verso 35. Quando Jesus termina um dia, Jesus terminou um dia intenso, irmãos. Foi um dia cansativo, Juninho.
Ele atendeu pessoas o dia inteiro. Aí ele chega para os discípulos e ele fala assim: olha, já é tarde, passemos para o outro lado. E Jesus, quando ele fala para ir para outros lados, para o outro lado, nós precisamos entender. Fala comigo assim: Jesus, pode ser melhor, Jesus nunca vai... Ah, não, entra dentro do barco, entra aí, vamos passar para o outro lado. Meu irmão, se Jesus falar para você, vai para algum lugar, tenha isso na tua mente, existe um propósito. Jesus, ele não está de brincadeira. Ele fala: olha, vamos para o outro. Só que eu preciso entender que quando eu obedeço a ordenança de Jesus, o mundo espiritual ele se movimenta. Porque os discípulos agora eles estão no centro da vontade. Jesus ordena: olha, vocês atravessem para o outro lado. Eles estão obedecendo, sim ou não? Só que quando eles estão no meio da travessia, o texto diz que vem um forte temporal. Algumas pessoas olham o texto e dizem: ah, mas veio uma chuva. Não foi chuva, foi um forte temporal de vento. Na NVI, se não me falha a memória, diz um temporal de vento. Não foi algo natural, foi algo sobrenatural. Por quê? Porque quando Jesus fala, passemos para o outro lado, o mundo espiritual entra em movimentação. Por quê? Porque lá do outro lado, lá na província dos Gadarenos, havia um homem possesso por demônios, a qual iria receber uma grande libertação. E você acha que o diabo iria ficar de braços cruzados, esperando que o propósito se cumprisse? Aí o texto diz o quê? Que vem um grande temporal de... Vocês estão aí? De vento. Não foi chuva, foi vento. Aí às vezes, irmãos, a gente fica: ai meu Deus, eu estou passando um vento terrível. Ei, meu irmão, nem todo vento que você está passando quer dizer que você está fora da rota. Às vezes eu penso assim: ah, mas por que esse vento? Ei, você está no centro da vontade de Deus, também traz vento sobre a tua vida. Eles obedeceram, eles estavam remando, eles estavam no meio. E o interessante é que eles estão no meio. Aí vem o temporal. Só que o texto diz que Jesus estava dormindo aonde? Alguém ousa dizer para mim? Jesus estava dormindo aonde? Na popa do barco. Jesus estava no barco. Então fala comigo assim: ei. Fala comigo: ei. Segura na mão de alguém, sacode, que eu acho que está chato, vocês estão dormindo. Fala: ei. Não basta Jesus estar no barco, porque isso já virou jargão de crente preguiçoso. Ah, irmão, está tudo bem. Ah, com Jesus no barco vai tudo. Mentira. Jesus estava no barco e o vento estava balançando. Eles pensaram: vamos morrer. E Jesus está dormindo aonde? Na popa. Quem entende um pouco de embarcação? Tem pescador aqui? Tem? Ninguém, misericórdia. Mas ninguém entende de barco. Alguém entende? Tá, então você vai pesquisar no Google, no ChatGPT, você vai estudar. O barco, ele tem a popa. A popa é a parte de trás do barco. Pega essa visão. Parte de trás do barco. A proa, parte da frente. Jesus estava dormindo aonde? Na onde? Na popa. Jesus estava no barco, mas ele estava atrás. Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo atrás, no fundo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: enquanto Jesus não estiver na frente, enquanto Jesus não estiver no governo, enquanto ele não estiver assumindo a direção da nossa caminhada, o vento pode até parecer que vai nos matar. Mas alguém lembra: não, peraí, o barco está virando e Jesus está tirando o sono do justo.
Porque Jesus, meu irmão, vai se preocupar com o temporal. Alguém vai lá, Jesus, meu Deus, nós vamos morrer. Parece que eu vejo Jesus levantando, cara, faz, esses homens não têm fé não. Aí Jesus se levanta, se espreguiça. O texto não diz, tá, irmãos? Eu que estou falando. Jesus dá aquela espreguiçada. Estão apavorados por causa desse ventinho? Aí agora sim, presta atenção. Jesus sai da popa e Jesus vai para a proa. Você consegue visualizar isso? Tem uma grande diferença, meu irmão. Ei, tira Jesus da popa do teu barco e coloca ele na proa, no lugar de governo, no lugar de liderança, no lugar que conduz, no lugar que reina. Aí Jesus agora sim, Jesus não está mais na popa, ele está na proa. E aí ele diz, vento e mar, aquieta-te. E ó, acabou, irmão. Aí fica todo mundo, Cara, os caras já andavam com Jesus, já viu Jesus curando, já ficaram bobos porque Jesus mandou o vento parar e o vento parou. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O que isso tem a ver com missões? Tudo. Porque se você for analisar o texto, Jesus mandou atravessar o barco para o outro lado. Todo esse cenário acontece por causa de um homem, Juninho. Por causa de uma vida, Otton. Por causa de uma pessoa. Porque se você for ver o texto do capítulo 5 de Marcos, você anota e estuda em casa. Jesus chega do outro lado. O endemoniado está lá nos sepulcros, ele sai de encontro a Jesus, se lança diante de Jesus. E aqui eu concluo a pregação de quarta-feira, que até o diabo tem temor de Jesus, irmão. Olha que doideira. Até o diabo, ele se lança aos pés de Jesus e fala, o que tenho eu contigo? E ali é feita um trabalho de libertação, irmão. Jesus não entrevistou, Jesus não perguntou o endereço, Jesus não perguntou nada, Jesus falou, sai. E foi. E aquele homem foi liberto. E se você ver todo o texto, após esse processo, Jesus volta para o barco e vai embora. E aquele homem, ele fala, eu quero ir com vocês. Jesus fala, não, você não vai. Por quê? Porque ali naquele momento, Jesus instituiu um missionário naquele lugar. E aquele que era endemoniado, aquele que andava nu, aquele que as pessoas tinham medo, aqueles que as pessoas olhavam e se trancavam de pavor, agora olha e fala, opa, não, aquele ali não era aquele que andava como um cão, uivando pela rua, é assim, mas ele teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. Ei, aquele homem que era conhecido como um endemoniado de Gadara, agora ele se transforma em um pregador, em um evangelista. Ele foi consagrado de imediato, ele não precisou, meu irmão, de uma carteirinha de um apóstolo, de pastor, de presbítero, não, Jesus já falou, ei, vai por Decápolis e anuncia a minha palavra. Só que hoje em dia tem muita gente que está esperando o azeite descer sobre a cabeça, o reconhecimento humano. Meu irmão, deixa eu te contar um segredo, a palavra de Jesus apenas diz, ide pelo mundo, pregai ao evangelho. Ele não disse ide pastores, ide presbíteros, ide apóstolos. Ele disse ide, é uma ordenança para a igreja do Senhor. Só que nós estamos esperando, eu não sei o que eu estou esperando? Se Jesus já falou vai, o que eu estou esperando se Jesus já falou ide? Vamos dar seguimento. Entenda que se os discípulos falam assim, Jesus já está tarde, nós não vamos atravessar não. Se ninguém atravessa para o outro lado,
a salvação não chegava lá. Então eu preciso entender que para que algo aconteça, alguém precisa fazer. Então o gadareno, ele só é alcançado porque eles transpassaram para o outro lado. Eu gostaria de pedir, João, apaga a luz, por favor. Em uma das nossas viagens missionárias, foi na 5ª caravana, se não me falha a memória. Nós já estamos na 23ª, vamos para a 24ª. Na 5ª caravana, em uma dessas idas por interior, por isso que eu te falo, irmãos, quando Jesus fala assim, vai, apenas vá, obedeça. O barco estava passando e já era noite, todo mundo muito cansado dentro do barco, e o pastor visualizou uma luzinha, e ninguém entendeu por que estendeu tanto aquele dia os trabalhos. E já era para lá de 8 horas da noite, o barco passando, o pastor visualizou uma luzinha acesa no meio do mato, e perguntou para o barqueiro, aquele vilarejo ali é o quê? Ali mora um pastor que foi abandonado pelo ministério. Aí o pastor, presidente da GI, falou, olha, você pode nos levar lá? E o barco foi até essa casa que eu vou apresentar para vocês agora. O vídeo 5, por favor, Fernando. Preste bastante atenção nessa casa. Essa é a cozinha da casa, tá, irmãos? Olha a simplicidade dessa igreja. Hoje, essa imagem que você está vendo aí é a casa nova que vai ser entregue para esses pastores. E eles vão receber. Eu acho que a próxima caravana essa casa já vai ser entregue. Esse pastor Gedilson e a pastora Cristiane. Rebeca teve o prazer de conversar com a pastora Cristiane. Esse pastor, irmãos, ele está só 35 anos em uma localização a qual o pastor Giovanni ele foi enviado pelo ministério. Entenda, irmãos, eu não estou aqui para falar mal de ministério nenhum, mas é uma história real. Ele foi enviado pelo ministério e foi abandonado lá. Lembra que eu falei que viram do barco a luz acesa e chegaram lá. E quando chegaram lá, se depararam com essa casa. O pastor Gedilson estava com a sua esposa, a pastora Cristiane, mais 18 pessoas dentro dessa casa. E eles estavam esquentando massa base de açaí com farinha. Porque já era mais de 30 dias que eles só tinham aquilo para comer. E foi apresentada essa igrejinha que você viu aqui, ela foi reformada pela AGI. Quando entra na igreja, o fundo da igreja já todo caído dentro d'água, Juninho. A igreja, a casa, tanto é que até hoje essa casa a gente visita lá para conhecer a história desse pastor. Tem um limite de pessoas para entrar, porque você entra, a estrutura faz isso. E essa igreja ela foi reformada, a AGI reformou a igreja. Hoje a AGI sustenta esse pastor e essa pastora. E sabe o que é mais lindo? Esse pastor, nós deixávamos cestas básicas, Sandro, para ele entregar na ilha que ele fazia parte. Só que na última caravana que nós estivemos lá em janeiro, nós paramos de fazer isso. Por quê, Juninho? Porque nós deixávamos a cesta para ele entregar. Depois nós descobrimos que ele entregava até as dele e ele ficava sem.
Então a gente começou a entregar lá também e deixar ele com as deles lá para ele, porque o coração do homem é tão que ele dá a dele e ficava sem. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, esse pastor ele é sustentado por essa agência. Essa casa no final que vocês viram é uma casa nova, uma casa estruturada, que está sendo entregue a eles. Então, tudo isso, irmãos, é fruto da sua oferta, da oferta que você enviou. E dos eventos são realizados, a qual nós falamos tanto aqui do TIM, do Impacto Radical, entre outros eventos da AGI. E eu tive o prazer de conhecer esse pastor, de sentar com ele, ter um tempo de mesa. Esse pastor, ele não sabe ler. Sabe como que ele prepara o sermão dele? Ele senta, a esposa lê a Bíblia para ele e ele prepara o sermão. E pensa num homem usado por Deus, irmãos. Então, são experiências que marcam e marcaram muito o meu coração. E desde a quinta caravana, toda a caravana da AGI, agora nós passamos lá no pastor Gedilson, ele foi adotado pela AGI e nós temos o prazer de estar lá com ele. Eu trouxe da outra vez, trouxe palmito para o senhor? Pastor, acho que o Santo também teve a oportunidade de comer o palmito lá do pastor Gedilson. Ele vive da extração do palmito, irmãos. E pensa num palmito abençoado. A próxima vez que eu for lá, faça a sua encomenda, tá, irmãos? Fazer uma merchan aqui pro pastor Gedilson. Então, queridos, existem homens e mulheres de Deus que estão vivendo em situações, e às vezes a gente está aqui, o som não está legal. Meu irmão, você viu a igreja? A casa, irmãos, não tem parede, cara. Teve uma caravana que nós passamos lá em um dia de chuva, chove mais dentro de casa do que fora. E eles adoram e glorificam o nome do Senhor. E às vezes a gente reclama por tanta coisa, irmãos. E nós tivemos a oportunidade de conhecer esse amado pastor. Então, eu preciso que você entenda. Até quando você vai esperar para cumprir o ID? Hoje, Deus me permitiu fazer parte, Benício, de uma agência missionária que me possibilita ir aos ribeirinhos ou alguns outros lugares que Deus está abrindo caminhos. Mas você pode ser um missionário lá no seu trabalho. Você pode ser um missionário na sua faculdade. Ei, vou ser mais profundo, você pode ser um missionário dentro da tua família. Deus está falando, ei, até quando nós vamos achar desculpas? Muitas das vezes, irmãos, nós pensamos que isso daí não é para mim não, isso daí é para o pastor, isso daí é para os missionários. Só que o diabo, irmãos, ele tenta impedir a chegada do evangelho. Entenda que no texto de Marcos 5, aquela tempestade, ela não era apenas climática, ela era espiritual. E muitas das vezes a tempestade que está sobrevindo sobre a tua vida, meu irmão, é espiritualmente falando, querendo impedir de Deus cumprir o propósito, ou de você alcançar o propósito a qual Deus te enviou. Então entenda isso. Existem coisas e movimentações que vão acontecer. E faz parte da caminhada. Só que hoje se prega um evangelho a qual aceite a Jesus e seus problemas acabaram. É mentira. Quarta, eu falava aqui a respeito que vivemos uma geração de pessoas guiadas por coach. É coach, né? Eu falei certo. Treinadores espirituais, que você é o centro, que você vai vir para a igreja, os seus problemas vão acabar, você vai prosperar, você vai alcançar coisas aqui nesse mundo. Ei, meu irmão, na minha Bíblia não diz isso. O meu Jesus, ele diz para mim e para você, ei, você quer vir após mim? Pega a tua cruz, meu filho, bota no ombro e me segue. Ei, nesse mundo vocês vão ter aflição. Vocês
estão muito quietinhos, segura na mão de alguém e fala: ei, meu irmão, nesse mundo você vai ter aflição. Ah, meu Deus, eu não vim na igreja para isso. Eu vim para ouvir que eu sou o centro. Eu vim na igreja para ouvir que Deus vai realizar todos os meus sonhos. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre Ele vai realizar não, meu irmão. Nós não vamos ser irresponsáveis em cima desse altar. Porque hoje em dia as pessoas estão procurando cura, estão procurando chave de carro, prosperidade, uma teologia pregada por aí. Mas deixa eu te falar uma coisa, a prioridade do reino é salvação para a tua casa, para a tua alma. Meu irmão, não sei como você chegou aqui, mas eu sei que se você entregar a sua vida nas mãos de Jesus, as coisas não vão melhorar de imediato, mas que você vai ver uma solução para o seu problema, você vai. Porque Jesus, Ele nunca vai te dar algo que você não possa suportar. Amém? Então nós precisamos entender que muitas regiões ainda vivem na idolatria. Muitas regiões. Em Melgaço, irmãos, é muito comum. Igual teve um irmão que virou para mim e falou: cara, eu não tenho estrutura. Porque o maior desafio na minha primeira viagem, eu acho que eu conversei isso com Glaucio e Sandro na minha primeira viagem. Lá existe uma família que a mãe foi embora e deixou os 2 filhos com o pai. Uma menina de 7 e um menino de 9. Uma princesa, irmãos, linda. Quando a caravana está lá durante os 7 dias, essas crianças ficam lá, a menina dança, ministra dança profética, uma princesa do Senhor. Eu olho para a Antonella, eu te mostrei a foto. Eu olho para a Antonella, eu vejo aquela criança, muito parecida com a Antonella. E na minha primeira viagem algo cortou o meu coração, porque me chega a notícia que o pai daquela criança, quando acabava o barco a gasolina do barco, ela mandava aquela criança com um galão de gasolina trocar por sexo, prostituindo uma criança de 7 anos. Aí na minha primeira viagem para aquele lugar, em qual casa que eu entro? Quem que dobra o joelho na minha frente para me orar? Esse homem. Hein, Vitor? A minha alma, irmão, a vontade de falar: Jesus, mata esse demônio. Eu falo de coração para os irmãos. Só que nós precisamos entender, irmãos, que isso é algo espiritual que rege aquele lugar. E algumas pessoas falaram: por que vocês não arrancam de lá? Existe uma menina a qual eu adotei, Carol adotou, Karen adotou, a Manu é minha filha em Melgaço, irmãos. A Manu, eu tenho pulseirinha da Manu, eu tenho cartinha da Manu, eu tenho foto da Manu, depois eu mostro para vocês, tudo da Manu. Quando chegamos lá em janeiro, quem está lá no porto me esperando? A Manu. Amo, irmãos, e o sonho dela é vir embora, porque as meninas de lá, para você ter uma ideia, Henrique, elas mentem a idade. Existem meninas que têm 15, 16 anos, elas falam que têm 12, porque lá naquela região, meninas de 14 anos já são consideradas adultas. Nós entramos em casas de meninas de 12 anos de idade com 3 filhos e com o próprio pai. É Brasil, irmãos. É na nossa nação. Aí agora eu estou diante de um homem a qual eu sei dessa história. E como que você fala: Senhor, abençoa, muda o quadro. Foi um dos maiores tratamentos que eu passei na minha vida, porque quem me conhece e anda comigo de perto, eu pareço ser calmo, mas é só aparência. Pensa um ser humano sanguíneo e colérico. Sou eu. Prazer, William Ribeiro. Pastor Giovanni, a única coisa foi: Senhor, por que eu? Aí Jesus falou: é você. Te trouxe aqui para tratar a tua alma. E eu boto as mãos sobre a cabeça daquele homem. Eu falo: Senhor, destrona esse principado.
muda a história. Uma casa, irmãos, que nem um animal conseguiria viver. Comida misturado com roupa, uma coisa doida. Um ambiente mesmo demoníaco. Aí alguém chega e fala: por que não traz para cá? Várias pessoas já falaram para mim: por que não adota a Manu? Irmãos, meu sonho. Até a Karen falou: eu vou adotar a Manu. Aí quando nós entramos dentro do barco, irmãos, quando passou aqui o vídeo, a Karen já chorou litros, lembrando da Manu. Só que o que Deus fala ao nosso coração? Se eu tiro uma criança de lá, nós vamos resolver o problema de uma criança. Nós precisamos mudar a mentalidade do lugar. Não é tirar uma criança, é mudar a mentalidade. E por que eu estou falando isso com vocês? Eu estive em janeiro de 2025 e voltei agora em janeiro de 2026. E em um ano, tá, irmãos, é notório o que Deus tem feito naquele lugar. Em 2025, quando eu estive lá, ninguém tinha perspectiva de nada, pastor Gustavo. Existia um lugar lá chamado Matadouro. Por que Matadouro? Lugar de violência? Não. Matadouro porque você literalmente andava em restos mortais, cheiro de morte. Você pisava em ossos. Miséria extrema. Hoje esse lugar ele teve seu nome transformado, e o seu nome agora é Sempre com Deus, através desse trabalho que foi feito lá. Esse lugar que outrora era chamado Matadouro, na primeira vez que eu piso lá, irmãos, eu falei: Jesus, eu nunca mais reclamo, Senhor, de comida. Nós chegamos numa casa, entregamos uma cesta básica. Irmãos, 15 pessoas em uma casa. As crianças vieram, se jogaram, abraçaram aquela cesta básica. E como é um lugar que não tem geladeira, irmãos, a gente não pode levar coisas perecíveis. 2 pacotinhos de miojo, Sandro. As crianças começaram a jubilar e fazer festa. Graças a Deus, porque hoje vai ter sopinha. E a mãe joga 2 pacotes de miojo numa panela e faz aquilo para 15 pessoas, irmãos. E é uma coisa que às vezes a gente joga fora na nossa casa. E eu já joguei muito miojo fora, porque enjoei. Então que nessa noite nós vamos ter um despertamento e valorizar aquilo que temos e interceder por aqueles que não têm. Deus tem feito uma grande obra naquele lugar. Nós chegávamos e falávamos com as crianças assim: ei, o que você quer ser quando crescer? Sabe o que as crianças falavam? Não sei. Não sei, tio, não sei. Você chegava para as pessoas, elas não tinham perspectiva nenhuma. Para você ter uma ideia, em Melgaço não se comemora aniversário, pastor Giovanni. As pessoas não sabem o que é aniversário. Existem pessoas que não sabem quantos anos tem, Roger. Eles simplesmente falam: completou mais um ano. Porque não tinha perspectiva. Hoje nós já conseguimos implantar lá a cultura do aniversário. Porque toda caravana faz uma festa de aniversário para alguma criança e traz todo mundo e faz aquela festa bonita. Toda caravana é feito um casamento para eles serem apresentados à cultura do casamento. Então Deus tem mudado a mentalidade naquele lugar. Naquela ilha, irmãos, as pessoas não sabiam usar um papel higiênico, irmãos. Eu preciso falar isso aqui. Não é para mexer com a sua emoção. Porque às vezes a gente não dá valor ao banheiro que a gente tem, pastor Gustavo, dentro da nossa casa. E eu me lembro que a grande dificuldade que eu tive na minha primeira caravana foi essa. Na base tem, mas fora não. Aí eu lembro que fomos para o interior, e quando chegamos no interior, na primeira viagem, ficamos em um galpão, aí vi lá no galpão, no fundinho, escrito assim, banheiro feminino, masculino. Eu falei: glória a Deus, tem banheiro. E fui, irmãos. Eu nunca tive uma decepção tão grande na minha vida, pastor Giovanni, que quando eu entrei, olho pro chão, irmãos, o banheiro,
masculino era só um buraco e embaixo o rio. Pensa na decepção que eu fiquei. Eu falei, eu vou ter que olhar o feminino também. Mesma coisa. A água que eles bebem é a água do esgoto. A água que se toma banho é a mesma água que é despejado dos detritos e tudo mais. Então, por isso que o IDH é muito baixo. Então, quando nós chegamos lá, irmãos, é verdadeiramente um feriado. Eu queria apresentar para vocês um pouquinho dessas crianças. Coloca para mim, Fernanda. Apaga a luz, por favor, João. O vídeo da recreação, é o vídeo 6. Irmãos, vira feriado quando a gente está lá em Melgaço. Eis a Manu, irmãos. Essa criança eu ganhei ela para trazer para Friburgo, tá? Só não coube na mala. Esse é o Sandrinho, irmãos. Quem estava aqui no dia que eu contei a história da oferta? Então vou repetir aqui rapidinho, irmãos. Nós fomos fazer um aniversário para uma pessoa. E ele ouviu a gente falar de fazer uma vaquinha de cada um dar R$10. E a gente está falando, vamos cada um juntar 10, a gente vai na padaria, compra um bolo para fazer para uma das meninas que aniversariava naquele dia. Ele ouviu, irmãos, ele veio com a sacolinha, pastor Giovanni, uma sacolinha de mercado, abriu a sacolinha, vocês viram ali que o Sandrinho, ele tem Down, e ele já é um senhor de idade. E é difícil ver alguém já de uma idade avançada com Down. E ele puxa aquela sacolinha, ele abre, e tinham várias notas emboladinhas assim. Deu para ver, tinha um monte de nota de 2. Ele foi, escolheu a maior que ele tinha, pastor. Ele pegou ali R$5 amassadinho. Falou, tá aqui a minha ajuda. Naquele momento, irmãos, nós que estávamos ali naquela roda, todos nós começamos a chorar, sabe por quê? Porque uma pessoa que não tinha nada, ele entendeu um princípio espiritual que muitos de nós não entendemos. Ele não pensou duas vezes, ele tirou o melhor que ele tinha. A gente aceitou, depois a gente devolveu, tá, irmãos? A gente aceitou, a gente orou com ele. Então, Sandrinho, se você for em Melgaço e não conhecer Sandrinho, você não foi em Melgaço, porque ele é uma figura pública de Melgaço. E esse vídeo de recreação, no sábado, né, nós ficamos com as crianças... os homens ficam com as crianças e as mulheres ficam com as mulheres na base, no dia de beleza, faz todo um tratamento especial com as mulheres da ilha. As mulheres se sentem umas princesas do Senhor, que elas realmente são. E no domingo nós fazemos uma ação social na praça. Eu não tenho vídeo dessa ação, eu não consegui, não ficou numa qualidade boa. E nós fazemos na praça de Melgaço uma ação social o domingo inteiro, onde faz distribuição de roupas, distribuição de alimento, atendimento médico, odontológico. Então, assim, literalmente, irmãos, é como se fosse um feriado na cidade. Quando a caravana chega lá, e é mês sim, mês não, literalmente movimenta a estrutura da cidade. E como eu disse para vocês, a história, o que nós temos vivido lá em Melgaço, tem mudado a história daquele lugar. E eu vou colocar um último vídeo, e eu quero que você preste bastante atenção, porque isso, irmãos, foi a mudança de 1 ano, Juninho, 1 ano.
Um ano, em 2025, essas mesmas crianças, Otton, você falava assim, você quer ser quando crescer? Não sei. O que você vai ser daqui para frente? Não faço ideia, tio. Mas olha o que Deus faz em um ano. Pode colocar, por favor. O vídeo 7. Muita gente conhece Marajó pelas dificuldades e pela miséria, mas eu resolvi fazer uma pergunta simples. Perguntei às crianças de Melgaço o que elas sonham ser quando crescerem. Qual o seu nome? Lindomar, E o que você quer ser quando crescer? médico e missionário da GI. Meu nome é Cauê, eu tenho 9 anos. Quando eu crescer, eu quero ser policial. Qual o seu nome? Caroline Ramos Castro, E o que você quer ser quando crescer? advogado. Meu nome é Diane, eu tenho 14 anos e quando eu crescer, eu quero ser médica. Qual o seu nome? Kemily Caroline da Silva Lameiro, E o que você quer ser quando crescer? professora, Professora de quê? português. Meu nome é Ana e eu tenho 10 anos, quero ser doutora. Qual o seu nome? Maria Clara Rodrigues Miranda, E o que você quer ser quando crescer? funcionária da AG. Meu nome é Anthony, eu tenho 8 anos. Quando eu crescer, eu quero ser médico. Qual o seu nome? Mila Camilo dos Santos, E o que você quer ser quando crescer? quero ser delegada. Meu nome é Raquel, eu tenho 10 anos, quero ser doutora. Qual o seu nome? Natália, E o que você quer ser quando crescer? doutora. Meu nome é Simão Borges Damião, tenho 15 anos. Meu sonho é ser jogador de futebol com Deus. Qual o seu nome? Gustavo, E o que você quer ser quando crescer? jogador de futebol e missionário da gente. Marajó não é só miséria, não é só fome, não é só exploração. Aqui existem crianças que sonham e Deus ainda chama cada uma delas pelo nome. Aleluia. Em um ano, irmãos, Deus tem mudado a história daquelas crianças. As crianças começaram a ter sonhos. E você vê médicos, doutores, advogados, delegados, policiais, coisas que eles não tinham perspectiva. Então eu quero dizer para você, e quando eu tive lá a primeira vez, muitos vão para lá e levam a bandeira do Brasil. E eu falei com Deus que eu não queria levar a bandeira do Brasil, mas eu queria trazer a bandeira de Melgaço, para que essa bandeira ela fosse conhecida. Talvez você nunca tenha visto essa bandeira. Para você ter uma ideia, eu não consegui comprar essa bandeira porque não é rentável fazer. De um lugar tão miserável, eu precisei mandar fazer. E Deus colocou no meu coração aí, você não vai levar a bandeira do Brasil daqui para lá. Você vai trazer a bandeira de lá para cá, para fazer esse lugar ser conhecido. E a história dessa bandeira, irmãos, ela é linda demais. É uma bandeira bonita, sim ou não? Porque aqui tem os troncos, tem as folhas de açaí, e a ideia da bandeira é um lugar de igualdade social, um lugar de prosperidade. E nós vamos já partir para o término desse momento, e eu quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero com muito carinho, temor e zelo convidar os nossos pastores que pudessem estar segurando a bandeira de Melgaço aqui, amém? Nós vamos fazer uma oração por esse município. Pastor Giovanni, pastora Denise, pastora Ana, pastor Gustavo, muito carinho e respeito pelos nossos pastores. Eu não sei, irmão, se você alguma vez já orou pelos ribeirinhos, mas uma das experiências que mais me marcou naquela região, Otton, foi na minha primeira viagem, quando nós chegamos no antigo matadouro, e uma criança, há 15 dias sem comer, 15 dias sem comer. A avó virou e falou para a gente assim, falou, olha, ela canta, pastora Ana, e ela tem um sonho. E eu perguntei nela, qual o seu sonho? A menina de 11 anos de idade, ela virou e falou, olha, meu sonho é ser advogada criminalística. Eu não sei nem falar isso, irmão. Mas ela falou com a propriedade, pastor Giovanni.
E nós oramos e nós falamos: em o nome de Jesus você vai ser. E ela pediu para cantar um louvor. E quando ela pede para cantar um louvor, a gente abre o espaço. E aquela criança, há 15 dias sem comer, já frágil, ela vai e começa a cantar assim: te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarem. Você conhece esse louvor? Posso não ver o amanhã. Eu nunca mais ouvi esse louvor da mesma forma. Que uma coisa, meu irmão, é você ouvir alguém que verdadeiramente passou a dor da fome. Aí ela cantou com autoridade, dizendo: eu não preciso transformar. Você conhece essa letra? Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que você pode adorar a Deus com a tua alma. De pé. Ei, deixa eu dizer pra você, meu irmão. Não vou perder. Eu ouvi isso de uma boca que há 15 dias não comia. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Segura na mão de alguém e fala: ei, o Senhor está cuidando de você, meu irmão. O Senhor está cuidando de ti. Eu não sei como que você entrou nessas portas nessa noite, mas eu quero dizer para você, meu irmão, nós temos um Deus que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Jesus atravessou para o outro lado, um homem foi salvo. Aí no verso 19 ao 20, Jesus diz: ei, vai para a tua casa e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez. E ali é instituído um evangelista em Decápolis, em todas as 10 cidades daquela região. Deixa eu te dizer, apareceu aqui o primeiro menino dessa filmagem, o Lindomar. O Lindomar agora na última caravana, ele foi levantado como missionário naquela ilha. Ei, agora nós temos uma família missionária lá, que tem feito obra todos os dias, porque você acreditou, você enviou a sua semente. E eu quero convidar você a estender as suas mãos para cá. E você vai lançar uma palavra profética sobre a cidade de Melgaço. Melgaço não será conhecido mais como um lugar de prostituição infantil. Melgaço não será conhecido mais como um lugar de exploração sexual. Melgaço não será conhecido mais como um lugar, meu irmão, de perversidade, de maldade. Não, não. Deus fará daquele lugar um celeiro para essa nação. Xererebandararabaxê. Procurando a flecha, qual irá Deus, nós lançar? oramos, Pai.
Nós oramos, Pai, pela ilha de Marajó, Senhor. Nós oramos pela cidade de Melgaço, Pai. E nós profetizamos, Pai, que sobre Melgaço, Pai, ela não está sob o domínio do boto cor-de-rosa, ela não está sob o domínio de legiões espirituais, mas ela está sob o governo de Deus. Que o Espírito Santo sobre os 4 cantos daquela ilha e jogue por terra, Pai, todo o principado que tem trazido o seu vício, prostituição, adultério, Senhor amado, pedofilia. Em o nome de Jesus, nós destronamos esse principado e profetizamos, Pai querido, que famílias serão restauradas naquele lugar. Nós profetizamos, Pai querido, que aquelas crianças não serão mais, Senhor, tocadas, abusadas, Pai querido, mas serão respeitadas como príncipes e princesas do Senhor. Nós profetizamos, Pai querido, que os sonhos daquelas crianças, a qual elas disseram nesse vídeo, se realizarão. O Senhor levantará doutores, médicos, advogados, policiais, jogadores de futebol, sim, missionários, sim. E Melgaço não será mais conhecido como o menor IDH do Brasil, mas será conhecido como um lugar de avivamento sobre essa nação. Nós profetizamos sobre Melgaço, nós profetizamos sobre o Brasil, nós profetizamos sobre o Brasil, Pai. Nós estamos, Pai, em um ano de eleição e há um movimento espiritual sobre essa nação. E nós profetizamos um novo tempo. Em o nome de Jesus, Pai, só vai sentar naquela cadeira, só vai sentar naquele governo as pessoas que o Senhor permitir. Em o nome de Jesus, nós profetizamos um novo tempo sobre a nossa nação. Nós destronamos todo o principado, Senhor, de corrupção, todo o principado, Pai, que tem se apoderado. Nós damos ordem que retroceda. Coloque as mãos na e pega a flecha que sou eu. Há poder no sangue de Jesus. E lança-me para o alvo. Meu Deus. Arqueiro. Aleluia. Aleluia. Coloque as mãos na Javá. Está sendo feito um ato profético sobre a cidade de Melgaço nesse momento. Nós profetizamos que o sangue de Jesus, ele lava, Senhor, aquela ilha. O arquipélago de Marajó, Senhor, será invadido pela Tua presença. Histórias serão mudadas. E nós nos posicionamos como intercessores nessa nação. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Eu sou a flecha. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Unidos nos tornamos um. Unidos nos tornamos um. Aleluia. Eu quero fazer um desafio com você. A partir de hoje, interceda por Melgaço. Interceda pela ilha de Marajó. Meu coração, irmãos, ele queima quando eu falo daquele lugar. Porque todas as noites quando eu vou deitar, irmãos, todas as vezes que eu olho pro Cauã naquela bateria, eu olho pros meus filhos, eu lembro daquelas crianças. Eu falo, Senhor, guarda, livra, Senhor. E o Senhor tem guardado, e o Senhor tem mudado histórias.